Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a aula 4. A gente vai continuar ainda falando um pouquinho dos componentes da família dos tiristores. Entre eles, hoje a gente vai falar um pouquinho, dar uma ideia do que é o triac, componente eletrônico aí da família dos tiristores. Vamos lá? Enfim, vamos lá. Triac, triodo para corrente alternada. A gente tem aqui o componente físico, onde a gente tem três terminais, sendo o catodo, anodo e o gateway, que significa gatilho. É nele que a gente aplica o sinal. Aqui a gente tem a junção, né, a construção. Aqui a gente tem uma simbologia representando, né? Temos aqui o terminal 1, anodo, terminal 2 e o gateway. Então aqui seria, né, as três formas que a gente pode representar aí o nosso triac. Enfim, o que é esse cara aqui, né? O que é o triac? Ele é um componente eletrônico, tá? É como se fosse dois SCRs que a gente conversou na aula passada, ligado em antiparalelo, um contrário do outro, tá? Onde a gente tem aqui o gate, o terminal 1 e o terminal 2. Então, são ligados de tal forma que eu tenho apenas um gatilho para acioná-lo, tá? Então, dessa forma que ele é construído, colocado em antiparalelo, a gente sai com a construção de operação com um único terminal de disparo, onde a gente vai aplicar o nosso pulso aqui para ele poder deixar conduzir corrente. Esse tipo de ligação, pessoal, resulta em uma chave eletrônica bidirecional. Tá? Por que bidirecional? Porque a gente pode ter, né, condução de corrente elétrica nos dois sentidos. Tá? A tensão alternada, ela não tem o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, então, sendo aplicada no SR, ela consegue conduzir nos dois sentidos, por isso bidirecional. Tá? Então, o triac, só para relembrar, ele faz parte aqui da família dos tiristores. Bom, um triac, pessoal, ele pode ser disparado, né, através do gate por, né, uma corrente positiva ou negativa aplicada entre o gate e o terminal 1. Então, o gate está aqui e o terminal 1 está aqui. Então, qualquer uma dessas correntes que chegarem aqui para disparo, ele vai deixar conduzir corrente. Tá? Então, tanto positiva quanto negativa. Está aí o nosso gator novamente, né? O nosso triac novamente. Então, uma vez disparado, né, ou seja, a corrente entrando aqui no gateway, que seja suficiente para disparo, tá? Ele vai continuar conduzindo. Tá? Nossa, mas ele vai continuar conduzindo até quando? Até que a sua corrente elétrica caia abaixo do valor de corte. Então, aqui uma senoide, né, para representar. A gente tem aqui uma corrente alternada, né? Aqui a gente tem o semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo e assim por diante. Então, quando ela chegar nesse ponto zero aqui próximo, né, desse ponto zero, até está escrito aqui, ó, próximo ao final da metade do ciclo de uma corrente. Então, é nesse momento que ele cai a zero, que ele desliga, tá? Bom, isto torna um triac conveniente, né, como dispositivo de controle para circuitos de corrente alternada. Então a gente consegue fazer um bom controle com o triac, né? Controle de velocidade, um dimmer, né, para diminuir e aumentar a intensidade da lâmpada, tudo através do disparo do triac. Então dessa forma a gente permite acionar grandes potências, tá? Então, com uma pequena corrente no gateway, a gente, né, de miliamperes, a gente consegue fazer o acionamento de uma carga muito maior, de potências altas. Então, essa é uma grande vantagem. Se a gente pegar um circuito típico, né, que usa triac,
a gente consegue controlar esse início da condução do dispositivo, quando ele começa, né, quando ele para. Isso a gente consegue fazer isso com o TRIAC. Ah, como assim? Aplicando, né, o pulso diretamente em um ponto pré-determinado, tá? Em cada semiciclo da tensão. Então eu posso fazer essas aplicações no gate no momento que eu quero, no momento que eu determino, tá? Por isso que eu consigo ter o controle. Bom, isso permite, tá, controlar a porcentagem do semiciclo que está em alinhamento com a carga, também chamado de controle de fase. Então a gente consegue fazer esse controle. Bom, onde que ele é utilizado, né? Onde que a gente pode utilizar esse componente, esse TRIAC? Bom, de baixa potência é utilizado utilizados em várias aplicações, né? Para controle, né, de temperatura de lâmpadas, o dimmer, né? Tem aqui um dimmer na realidade, né? Mostrando que o aspecto físico dele. E tem assim o circuitinho, né, sendo controlado aqui por esse potenciômetro aqui. A gente consegue também, né, fazer controle de velocidade, por exemplo. Aqui a gente tem um controle de velocidade, né, para um ventilador, né, um exemplo. Então aqui o aspecto físico, aqui o circuitinho, né, que a gente tem aqui fazendo o controle. Bom, também é utilizado para circuitos de maior potência, tá? Então a gente consegue fazer isso. Só que o que a gente faz para que isso seja de uma forma melhor controlada? A gente utiliza dois SCRs ligados em ente paralelo, como aquela imagem que eu mostrei no início da apresentação, né, no início da aula. Tá? Por que a gente faz isso? Né? Por que a gente usa dois em antiparalelos? Tá? Porque a gente consegue garantir que cada um vai estar controlando o semiciclo, né, de forma independente. Então, não importa a natureza da carga, né, o tamanho da carga. Se a gente consegue controlar esse semiciclo através do SCR, a gente consegue ligar qualquer tipo de carga. Tá? Embora a gente vai ter que ter um circuito independente ali, fazendo o controle, né, do circuito de forma separada. Tá? Então a gente vai ter que controlar um circuito, um ECR com um circuito e um outro ECR com outro circuito. Tá? Os dois juntos formam aí o nosso TRIAC. Aqui a gente tem, né, um circuito básico, tá, para poder fazer a simulação do TRIAC disparando a lâmpada. Tem duas chaves, né? Tem uma fonte de alimentação, tem aqui a chave 1, tem uma lâmpada que é a nossa carga, simulando a carga, tem o TRIAC, temos um resistor para limitar um pouco a corrente que chega aqui no TRIAC, no gator, no disparo. A gente tem a chave 2, tá? A chave 2 vai servir para disparar o nosso TRIAC. Temos o terra, né? E aí, continuando com a configuração, né, podemos dizer que o TRIAC é um chaveador de corrente. Tá? A gente também pode fazer o quê? Substituir por dois, né, SCRs. Aqui a gente continua tendo a fonte de corrente alternada. Aqui a gente tem a lâmpada, né, com a tensão da rede. Se a rede for 127, 127. 220, a lâmpada é 220. Bom, vai ser ligada, né, e desligada pelo TRIAC. Então, o TRIAC que vai controlar essa carga. Ela liga e desliga por esse cara aqui, pelo TRIAC. Bom, essa lâmpada está interligada com quem? Com o TRIAC. Ó, essa insere com o TRIAC. Aqui no terminal 2 do TRIAC, aqui é o terminal 1, que é o gate, e aqui é o terminal 2. Por isso que eu coloquei T2 aqui. Enfim, a gente tem aqui, né, o CH1 e o CH2. Então, enquanto eles estão desligados, eu não tenho nada de corrente circulando. Eu tenho aqui a lâmpada desligada, reparem. Né? Bom, terminal 2, terminal 1, né, só para deixar identificado. E aqui a gente tem o gator. Então, quando eu fechar aqui o CH2, que é a chave 2, eu vou ter um pulso no gate. Mas se eu não estiver com a chave 1 fechado, também não circula corrente. Se eu pegar esse circuito, tá,
e fechar. Reparem que eu fechei o contato aqui de CH1. O que acontece? Ainda não tem corrente circulando aqui. Por quê? Tá? Porque precisa, né, de um pulso, né, no gateway, tá? Através de quem? Através da CH2. Tá aí, ó. Então, se eu fechar a minha CH2, tá verdinho aqui, fechado, eu vou ter um pulso no gateway. Tá? Aí eu vou ter, sim, uma corrente, né, circulando no circuito. Tá aqui a seta, né, indicando que vai ter uma circulação de corrente. E dessa forma, nossa lâmpada vai acender, ela vai mostrar que há corrente circulando. Bom, como a corrente é alternada, né, a lâmpada acende e apaga, né, acende e apaga, ou seja, ela acende nos dois sentidos. É que daqui não dá para a gente, né, ver. Se fosse no simulador, a gente conseguiria ver essa lâmpada piscando, tá? Como a frequência é 60 Hz, essa lâmpada estaria piscando 120 vezes. Na nossa casa a gente não vê essa lâmpada piscando, né? Mas no simulador daria para ver ela, né, piscando rapidamente. Enfim, agora se desligarmos, né, o nosso CH2, a chave que dá o pulso no gateway, que dispara, o que acontece? A lâmpada vai apagar. Nossa, mas não era para ficar acesa? Por que ela não ficou acesa, pessoal? Por que ela apaga? Lembra que eu comentei? A gente tem o semiciclo positivo. A hora que ela chega a zero aqui, ó, no ciclo negativo, ela desliga, tá? E ela fica esperando um novo pulso no gateway, senão ela não funciona. Então, por isso que a gente consegue controlar. Cada pulso no gateway a gente faz o disparo. Ele não fica como SR conduzindo direto. Tá? Então, ó, ela tem que passar, quando ela passa, né, pelo zero, é a hora que ela desliga. Depois ela liga de novo, desliga, liga de novo, desliga, liga de novo. Então ele fica, né, sendo controlado dessa forma. Bom, aí então, né, desliga o triac. Quando? Quando ele passa pelo zero. Bom, teríamos que aplicar um novo pulso no CH2, na chave 2. Só assim a gente voltaria a fazer com que o triac, né, voltasse a conduzir a lâmpada a acender. Bom, pessoal, esse é um pequeno exemplo, né, do funcionamento do nosso componente triac, que é da família dos tiristores. Tá? Então, muito obrigado, até a próxima.